Fala galera, professor Arthur Damasceno, estamos na área de novo e agora para a gente trabalhar mais uma parte dessa organização do Estado, essa organização político-administrativa da República Federativa do Brasil e em especial agora tratar apenas de dois artigos, o artigo 32 e o artigo de número 33, falando tanto do Distrito Federal quanto dos territórios federais, um bate-papo mais rápido, mas tão importante quanto todos os outros que nós já discutimos aqui nesse nosso caminho. Vamos lá, vamos começar a brincar aqui. Mais uma vez essa telinha de apresentação aparece para você. E aí a gente já tem aqui o título 3, né, a Organização do Estado, e o capítulo 5º, que trata do Distrito Federal e dos territórios. Vamos lá começar pelo Distrito Federal, nosso artigo 32, e as seguintes recomendações. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então a gente já tem alguns detalhes oportunos a serem lembrados aqui, né? Bom, a gente percebe logo de cara, nesse iniciozinho de caput, é vedada a divisão do Distrito Federal em municípios. E isso a gente já conversou bastante lá atrás, quando analisando algumas regras ainda introdutórias, né? Lembrando que o Distrito Federal é uma unidade diferente, é um ente federado que a gente costuma chamar de anômalo. Poderíamos até dizer um tanto quanto estranho, porque o Distrito Federal ele tem particularidades que só existem nele, né? Por exemplo, os estados eles exercem as atribuições regionais, os municípios exercem as atribuições locais, assim como a União foram conferidas as atribuições nacionais. Todavia, quando nós olhamos para o Distrito Federal, o Distrito Federal já é uma unidade sui generis, porque ele tem cara de estado e tem cara de município ao mesmo tempo. A gente percebe, inclusive, que pelo fato do Constituinte ter vedado a divisão do Distrito Federal em municípios, pelo fato de nós não encontrarmos municípios dentro da estrutura distrital, o Distrito Federal ele acaba exercendo as tarefas de um estado e também de município ao mesmo tempo. O que eu quero que você perceba é que o governador do Distrito Federal ele age como governador de estado e como prefeito de município ao mesmo tempo. Assim como também temos as informações que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, os deputados distritais, eles legislam como deputados estaduais e como vereadores ao mesmo tempo. A gente conversou muito sobre isso quando lá atrás nós examinamos a tal da competência privativa da União. Percebemos que naquela competência privativa da União vai competir a União legislar sobre determinados órgãos, sobre determinadas instituições que são do Distrito Federal. Lembra que a gente conversou bastante sobre isso? E foi justamente naquele momento que a gente percebeu que, pelo fato do Constituinte ter entendido que as funções do Distrito Federal seriam muitas, que o Distrito Federal iria exercer tanto atividade de Estado e atividade de município ao mesmo tempo, o Constituinte achou razoável, oportuno, buscar retirar algumas instituições, alguns órgãos das mãos do Distrito Federal e atribuir à organização, à manutenção, atribuir a tarefa de legislar à União. Então perceba que quando nós olhamos para a organização judiciária do Distrito Federal, a gente sabe que existe uma justiça distrital. Aquela justiça ela é do Distrito Federal, só que ela é organizada e mantida pela União. Quem legisla é a União. A gente sabe que existe um Ministério Público do Distrito Federal, mas esse Ministério Público que é do Distrito Federal, ele é organizado, ele é mantido, ele é legislado pela União. E a gente viu isso lá atrás. E a gente consegue concretizar todas essas orientações lidas por nós lá atrás quando examinando esse nosso artigo 32 aqui logo de cara. E no Distrito Federal nós não iremos encontrar essa divisão em municípios. Olha que barato. Esse Distrito Federal será regido por uma lei orgânica. Quem tem lei orgânica são os municípios. A lei maior dos municípios
Lei orgânica. E essa mesma lei maior, o nome dado a essa lei maior, lei orgânica, nós também encontramos no Distrito Federal. O Distrito Federal também tem a sua lei maior, lei orgânica, e nesse momento esse DF ele acaba se aproximando de um município, né? Mas olha que barato, essa lei orgânica distrital ela também será votada em 2 turnos, mas também teremos um intervalo mínimo de 10 dias entre o primeiro turno e o segundo turno, e em cada um desses turnos essa lei orgânica ela precisa ter a aprovação de 2/3 da Câmara Legislativa. Então a gente está percebendo que o processo legislativo para criação ou até mesmo alteração da lei orgânica distrital é simétrico, semelhante àquilo que a gente viu aos municípios. Mas o interessante é que quem vai fazer todo esse processo legislativo é a Câmara Legislativa, onde nós encontramos os deputados distritais. E a composição da Câmara Legislativa, a quantidade de deputados distritais segue o mesmo padrão daquilo que a gente conversou também em aulas anteriores, quando falando das assembleias legislativas. Você lembra daquela regrinha do multiplicar por 3, mas atingindo 36, a gente acaba somando 24? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, olha que barato. O Distrito Federal, quando a gente olha para sua lei maior, ele está próximo de um município. Mas quando nós verificamos a sua casa legislativa, a sua estrutura legislativa e até mesmo a estrutura executiva, né, o seu poder executivo, nós temos governador, não temos prefeito, nós temos deputados, nós não temos vereadores. Então a gente verifica que em outros momentos o Distrito Federal ele acaba se assemelhando a um estado. Interessante isso, né? E tem mais coisa. Olha o que nós iremos encontrar aqui no nosso parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Cara, isso aqui é muito legal, mas é muito legal, porque perceba, quando a gente verifica essa recomendação, essa informação dada aqui ao nosso Distrito Federal, a gente verifica que o Distrito Federal tem competência residual, o Distrito Federal vai legislar sobre assuntos de interesse local. Aquelas tarefas todas que nós temos lá no artigo 30, aqueles 9 incisos que se mostram competências municipais, também serão exercidas pelo Distrito Federal. Interessante, né? E a gente também vai conseguir verificar que quando os estados legislam na competência concorrente, os motivos pelos quais o Distrito Federal está lá, porque ele se assemelha a um estado. Quando a União delega a competência legislativa para os estados, no âmbito da legislação privativa, o Distrito Federal também recebe essa delegação, porque ele se assemelha a um estado. Então a gente verifica que aquilo que funcionou para o estado, aquilo que funcionou para o município, deve funcionar para o Distrito Federal. Só tem um detalhe que você tem que ficar esperto. Um único detalhe. Perceba, são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e ao Distrito Federal. E as competências administrativas também. A gente só precisa lembrar de uma coisa. Uma das tarefas que o nosso Constituinte programou expressamente para os estados foi a instituição de região, ou as instituições de região metropolitana, de aglomerações urbanas e de micro-regiões. Lembram disso? Mas como dentro do Distrito Federal não existem municípios, o próprio caput do artigo 32 mostrou para a gente ser vedada a divisão do Distrito Federal em municípios. Nós não teremos regiões metropolitanas, nós não teremos aglomerações urbanas, nós não teremos micro-regiões, porque essas instituições elas são programadas por agrupamentos de municípios limítrofes. Então são detalhes minúsculos que a gente precisa linkar. Tranquilo até o momento, gente? Está fluindo bem, né? E aí a gente avança. Parágrafo 2º, a eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, essas regras do artigo 77 são aquelas mesmas regras, peraí, deixa eu botar a caneta aqui, são aquelas mesmas regras que a gente tem ao presidente da República e que nos serviram de bússola também para a escolha dos governadores.
e dos deputados distritais coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração. Arthur, então peraí, você está querendo me dizer que quando da escolha de um governador do Distrito Federal, nós também teremos a possibilidade do acontecimento de segundo turno? Perfeitamente. Porque nós também utilizaremos o tal do sistema majoritário por maioria absoluta. O segundo turno ele é eventual caso aquele mais votado, na primeira votação, no primeiro pleito, não alcance aqueles 50% mais um voto válido. Se porventura não atingir, não alcançar, nós teremos obrigatoriamente o acontecimento de um segundo turno. E todo o processo, já que a gente percebeu aqui, né, sendo citado deputados estaduais, todo o processo que a gente bateu quando olhando para os deputados estaduais também servirá para os nossos deputados distritais. Mas para os deputados distritais nós temos um parágrafo 3º que diz assim, ó, aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Opa, isso é legal pra caramba. Porque quando eu lembro do artigo 27, eu não lembro apenas daquela regrinha da composição das Assembleias Legislativas. Eu lembro que os deputados estaduais gozam das mesmas imunidades dos parlamentares federais, as regras de impedimento, remuneração, aqueles 75%. Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.